Então, ó, a gente vai dar início aqui no o segundo capítulo, né, que a gente vai estudar, aquele de elasticidade, ele é curtinho, né, a gente já viu os 3 características, né, lá das deformações, né, então a gente vai ver esse segundo capítulo agora, que vai tratar de movimento periódico, né. A gente escuta movimento periódico, a gente já imagina que é uma coisa que vai ter uma periodicidade, né, que vai se repetir depois de um certo tempo, né, então a gente vai ver esse tipo de fenômeno, né. Então, ó, esse movimento é dito periódico, também vocês vão encontrar como oscilatório, né? Então a gente vai ver vários processos oscilatórios, né? Então, desde o massa-mola até chegar lá nas ondas mecânicas, né? Como a onda sonora e tudo, então a gente vai ver diversos desses processos oscilatórios. Então, o que é que acontece? É quando você tem uma trajetória que ela se repete, certo? No intervalo de tempo, um certo intervalo de tempo. Por exemplo, antigamente, né, vocês podem ter visto na casa de um avô de vocês, né, aqueles relógios de cuco, né, aqueles relógios que tinham um pêndulo, né, que ele ia para um lado e para o outro, né, e aquele movimento, né, fazia a contagem, né, do tempo que estava passando, certo? Então, o que é que acontece? A gente sempre vai encontrar, né, no mundo real, né, quando a gente não está colocando mais nenhuma força no sistema, que esse movimento começa e cessa. Exemplo, vamos imaginar esse meninozinho aí que está se balançando, né? Ele consegue fazer uma única vez ir até um ponto e voltar. Depois ele não consegue mais fazer porque a força vai diminuindo, né? Então, o nosso movimento, que é periódico, a gente vai garantir que ele está funcionando de modo ideal, né? Que ele vai ter esse movimento, né, inteirinho, sempre, sem nenhum problema, certo? Oscilações, né, elas são comuns, tudo vibra, mesmo que a gente não consiga visualizar, certo? Então, tudo vibra. Aí tem a vibração característica. Por exemplo, né, vocês já podem ter visto em algum programa ou um vídeo, né, uma taça, né, que aí a pessoa emite uma onda sonora, né? Aí o que é que acontece? Dependendo da frequência dessa onda, eu vou falar termos aqui que vocês ainda não conhecem, mas para vocês começarem também a se familiarizar, né? Então, se a gente conseguir emitir a frequência, um som com uma frequência de oscilação igual à frequência de uma taça, ela pode quebrar. Aí assim, então quer dizer que mesmo um sólido vibra, certo? Ele tem uma vibração natural, né? Então a gente vai estudar um pouco, né? Mas dentro de processos ideais, como é que a gente vai encontrar, né, no dia a dia, movimentos ditos periódicos. O primeiro movimento periódico que a gente vai trabalhar é o movimento harmônico simples. É aquele esqueminha massa-mola, né, que a gente já viu até do ensino médio, né, que tinha uma força restauradora, né, que sempre fazia o quê? Com que o meu corpo voltasse à posição inicial. Né, ó? Então vamos aqui, ó, olhar aqui, vamos lembrar, né, o que é que, né, intuitivamente a gente consegue visualizar. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, um corpo de massa M ligado a uma mola, certo? A toda mola a gente vai associar um K, que é uma constante da mola, que vai o quê? Que vai dizer se aquela mola estica muito ou estica pouco, seja ou comprime muito ou comprime pouco. Vai dizer qual é, vamos colocar aqui a flexibilidade dessa mola, né? A gente já pode ter observado, né, que tem molas que a gente tem facilidade em comprimir e esticar e outras que a gente vai ter mais dificuldade, né? Então esse K, constante da mola, é que vai dar essa definição, né, essa relação com isso, né? Aí eu tenho aqui um objeto de massa M e vou colocar ele em repouso. Só fiz pegar meu objeto,
coloquei aqui em cima dessa superfície, já vou considerar a minha superfície sem atrito, né, para a gente não se preocupar com ele agora, né? Então, e ele está aqui numa posição. Quando eu coloquei lá, ficou parado, chamo essa posição de equilíbrio. O que é que acontece no momento dessa condição de equilíbrio? A força resultante que vai estar atuando no meu corpo, ela vai ser nula, né? Ó, essa mola não está sendo exigida, porque ela nem está sendo comprimida, nem puxada, e o meu corpo está só em contato aqui. Então, eu tenho força-peso para baixo e a reação do piso, né, normal para cima. Então, eu não tenho nenhuma força. Pego uma força externa, ó. Então, vamos aqui, né, ó, uma força externa. Aí eu vou deslocar o meu bloco aqui, ó, para a direita, de uma distância X. Então, vamos imaginar o que é que a gente espera que aconteça. Então, puxei com essa força F, né, até uma distância X. Se eu soltar, soltar quer dizer o quê? Eu parei de aplicar aquela força, né? O que é que vai acontecer? O meu corpo, ele tende a voltar para a posição de equilíbrio, certo? E só que o que é que acontece? Eu tenho energia associada aqui. Então, ele vai começar um movimento de vai e vem, certo? Um movimento de vai e vem. Então, essa força aqui, ó, vai fazer ele voltar, aí ele vai passar pela posição de equilíbrio, né, ó, e vai comprimir a mola. Quando chegar aqui, a mola vai fazer o quê? Empurrar o corpo na direção da posição de equilíbrio e ele vai ficar fazendo esse movimento de vai e vem. Então, qual é a tendência do meu bloco? É sempre voltar para a posição de equilíbrio. Então, ele vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Pode falar. Então, toda deformação elástica pode ser considerada um movimento oscilatório ou um movimento harmônico simples? Não, só se ela for ideal, porque a gente vai ter também as oscilações forçadas e tudo, né? Se a gente tiver atrito, aí dependendo do que vai acontecer. Então, assim, a gente está considerando, né, o sistema ideal. Então, o Nesse caso, uma massa-mola forçada seria estática? especificamente é. Oi? Nesse caso, um movimento forçado seria parecido com a deformação plástica, no caso? Aí teria que ver o que é que ia acontecer. Às vezes não. Às vezes não, eu posso continuar tendo uma deformação elástica e tudo, mas eu tenho tipo o meu solo poroso, então a minha resultante aqui eu vou ter uma força, né, ó, que vai estar empurrando o meu bloco aqui, por exemplo, para a esquerda, mas eu vou ter o atrito puxando ela para a direita, né? Então na minha Beleza. resultante vai ter quem é a força elástica menos o atrito, né? Quem é que vai ser responsável pelo meu movimento, certo? Porque a gente também tem as oscilações forçadas, certo? Mas a gente está ainda aqui no massa-mola ideal, certinho? Beleza, beleza. Pronto. Aí o que é que acontece? Como eu tenho aqui calculando uma força resultante, né? Essa força a gente vai chamar de restauradora, porque ela sempre tende a voltar para a posição de equilíbrio e por isso que ela tem esse sinalzinho menos aqui, certo? Então, ó, força, né? Temos que lembrar, né? Força é vetor, então tem módulo, direção e sentido. Então, o módulo é kx, né? O módulo sempre vai ser positivo. A direção, né, ó, é a própria direção do movimento, né? E o sentido é sempre o quê? Tentando voltar para a posição de equilíbrio, né? Então, a gente tem aqui, né, essa expressão que vai determinar, né, que a gente vai conseguir definir um movimento harmônico simples do massa-mola. Uma coisa interessante, porque assim, a gente vai cair em equações diferenciais. Muitos de vocês nem viram, nem verão, né? EDO. A gente não vai entrar nesse mérito de resolver equações diferenciais, mas a gente vai dizer qual é a solução. Então, sempre que aparecer um problema desse tipo, a solução é tal, certo? A gente vai trabalhar nessa perspectiva. Então, bora lá, né? Ó. Então, o que é que acontece? Como a gente está trabalhando com o sistema ideal, a gente já desprezou o atrito, certo? Então, quando desprezou o atrito, quando eu aplico essa força aqui, que não existia antes, ele não começa a se movimentar.
Então, ele vai sair de uma condição de repouso para uma condição de movimento. Então, eu tenho o quê? Uma variação de velocidade, consequentemente, uma aceleração. Então, eu vou poder usar segunda lei de Newton aqui. A única força que vai estar atuando, eu estou pegando aqui no A, certo? Por exemplo, a única força que vai estar atuando aqui é essa força restauradora, essa força elástica, né? Que é como se fosse a mola puxando o meu bloco. Né? Então, se ela é a única resultante, como a minha massa é constante, eu posso dizer que força é igual massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton, né? Aí, né? Como a gente já mencionou, a gente vai cair numa equação diferencial. Ó. Então, massa vezes aceleração. Se a gente for pensar em derivadas, né? Ó, a posição é uma função. Quando eu derivo a posição com relação ao tempo, eu tenho velocidade. Quando eu derivo pela segunda vez a posição contra o tempo, eu tenho a aceleração, né? Que é a derivada, né, da velocidade com relação ao tempo. Então, eu tenho isso aqui, ó. Né? Massa vezes aceleração é a força que a gente chama na restauradora, menos Kx. Né? Então, vamos jogar esse M aqui para o outro lado. Então, eu tenho isso aqui, ó, D2x dt2. Estou mostrando para vocês, mas a gente não vai resolver, certo? Aí, se alguém quiser, depois a gente resolve a equação diferencial, mas vocês não vão precisar resolvê-la. Vai ser o quê? Menos K sobre M. Ora, tanto K... Professora, Pode dizer. boa noite. Não dá para não dá para resolver só com derivadas, já. Oi? A gente não dá para resolver só com derivadas, né? Não, a gente vai mostrar o quê? Uma solução. Assim, Aí tem um tipo de solução. sim. Aí a gente vai trabalhar só com as soluções já, direto. Entendi. Certo? O que eu quis dizer foi que se não daria para a gente resolver com coisas que a gente viu até agora, né? Não, mas a gente vai só dizer, ó, se eu tiver uma função desse tipo, então a solução é essa. Se eu tiver uma coisa desse Sim. tipo, é essa, certo? Direto. Ah, então, ó, esse K e esse M, eles são dados básicos do meu sistema, né? O K vai dizer que tipo de mola eu tenho e o M qual é a quantidade de massa que eu estou querendo deslocar. Né, ó? Então, ele vai ganhar um nomezinho especial, certo? Vai ser esse W quadrado, ó. K sobre M, W quadrado. A gente vai já definir o que é cada uma dessas grandezas. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Vamos pegar isso aqui, ó. Se eu for querer uma solução para essa equação, então eu tenho que pensar o quê? Que eu tenho que ter uma função que se eu derivar duas vezes, que aqui não é derivar duas vezes, ela aparece. Certo? Então, quando eu derivo duas vezes x, derivo x duas vezes, continua aparecendo x aqui. Né? Tenho que ver o quê? Que vai ser negativa, a segunda derivada ou a primeira, e eu tenho aqui esse k sobre m. Então, se a gente fosse resolver esse problema aí, a gente ia ver que funções seno e cosseno, elas cabem muito bem, certo? Nessas definições. Elas satisfazem esses requisitos. Então, e a gente sabe que a função seno e a função cosseno são funções periódicas. Né? A gente está tentando trabalhar com movimento periódico. Como é? Então, a gente sempre faz o quê? Se eu pensar no meu círculo trigonométrico, ele vai o quê? Ele vai de 0, 90, 180, 260, 300, 270, 360, e depois eu volto a circular novamente. Né? Então, seno e cosseno são funções periódicas. Então, a solução, quando eu tiver um oscilador harmônico simples, certo? A minha função de onda, o x, lembrando que toda vida que eu quero descrever um movimento, eu preciso de três variáveis, né? Posição, velocidade e aceleração. Né? Eu consigo definir partículas, né? Bem com essas três variáveis. Então, esse tipo de solução é uma solução para uma massa-mola. Certo? Ah, professor, e se eu botar em vez de cosseno, seno? Não tem problema nenhum.
Você pode usar o seno e pode usar o cosseno. O que é que você vai ter que observar? É que se você usar cosseno, quando você derivar a primeira vez, vai dar uma coisa, quando derivar a segunda vez, né? Então, assim, vai ser cosseno, aí pro seno, depois vai pro cosseno. E se for com o seno, né, eu também vou ter que fazer as minhas alterações e pode ser que alguma delas apareça negativa. Então, você tem que encontrar as expressões direito, mas eu gosto de usar o cosseno, particularmente, certo? Então, mas vamos lá ver o que é cada uma dessas coisas aqui, certo? A gente fez aqui pegou aqui, ó, essa função aqui, né? X, que é a posição, ó, a gente pode ver que ela depende do tempo, certo? Depende do tempo, né? A cosseno de WT mais φ. Então, vamos ver o que é cada uma dessas coisas. A é a minha amplitude. O que é essa danada de amplitude? É a distância máxima que o meu corpo vai caminhar. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho, ó. Esse massa-mola, ó, ele vai o quê? Ele vai uma distância x e depois ele vem o quê? Uma distância x, né? A mesma distância, né? Eu tô querendo dizer que ele vai aqui. O desenho não parece, mas é para ser a mesma distância x daqui para cá. Certo? Então, essa distância máxima que ele vai, a gente chama de amplitude, certo? Vamos pegar aqui a minha função cosseno. A minha função seno e cosseno, ela vai de -1 a 1. Certo? Se você disser assim, o seno de alfa é 2, não vai. Ele só vai de -1 a 1. Tem qualquer valor ali dentro, entre -1 e 1. Certo? Então, se eu for usar os valores máximos, o meu x ele vai o quê, ó? Se for 1, vai até A, e se for -1, menos A, né? Então, aqui é o que ele faz, ó. Se eu supor que aqui é 0 no meu eixo, ele vai aqui x positivo, né, ó? E depois ele volta x negativo, né? Ele vai de -x a x, né, ó? Então, ó, a amplitude é essa distância máxima que o meu corpo se desloca, né, com relação à mola. Certo? Então, aí, ó, a gente colocou aqui, ó, a amplitude do movimento é o módulo máximo do vetor de deslocamento do corpo a partir da posição de equilíbrio. Né? Como as funções seno e cosseno oscilam entre -1 e 1, o valor máximo de x é mais ou menos A. Né? Ó, é tanto que a gente tem essa figura aqui, ó, que tá aqui, ó, posição com relação ao tempo, né? Ó, a posição vai sempre, ó, de -A a A. Né? A gente tem até essa figura aqui, né, que vai mostrando, né, uma coisa que é uma senoide ou uma cossenoide, né? O nosso Wzinho, lembrem que o Wzinho a gente definiu aqui, ó, como sendo o que, ó? W ao quadrado, né, ó, é K sobre M. Então, o meu W é a raiz de K sobre M, né, ó. Ele chama de frequência angular natural do sistema, certo? Ela é uma função da massa e da constante elástica. Então, é uma coisa natural do sistema. Tem o meu sistema com a mola específica e um peso lá se deslocando, né? Aí eu vou ter qualquer sistema que eu colocar com as mesmas características K e M, né? Eu vou ter a mesma frequência angular natural. Tenho que definir, né? Uma vez que a gente chamou o nosso movimento de periódico, né? Que é o que? Um movimento que se repete depois de um intervalo de tempo, a gente precisa definir que intervalo de tempo é esse, que tem a repetição. Né? Então, o intervalo de tempo é o período, a gente vai chamar de período. Período é o tempo que o meu processo demora para se repetir. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a gente vai chamar, quando a gente tiver um gráfico de posição contra o tempo, a gente vai poder, ó, aqui no ponto máximo, certo? De posição A gente vai chamar de crista, certo? E aqui, ó, no ponto mínimo, menos A gente vai chamar de vale. Então, vamos ver quando é que o meu movimento começa a se repetir, ó. Ele tá saindo aqui da crista, ó. Aí ele sobe, desce, sobe. Ó, quando chegou aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, período, né? Então, aqui começou de novo, ó. Desce, sobe. Então, aqui, ó, a distância entre duas cristas
ou 2 vales, vai me dar o intervalo de tempo que a gente chama de período, certo? É o tempo necessário para que ele complete um ciclo completo. Já a frequência, né, é o número de oscilações, né, executadas no intervalo de tempo. Porque eu posso dizer assim, ó, o meu objeto faz um ciclo a cada 4 segundos. Certo? Um ciclo a cada 4 segundos. Então, eu estou dizendo que o meu período é 4 segundos. Em 4 segundos, ele faz um ciclo. Se eu quiser saber a frequência, né, é o quê? É 1 sobre o período. Né? É o número de oscilações dividido pelo tempo. Então, eu faço o quê? É em 0,25, né? Que é em 1 dividido por 4. Né? Que aí vai dar o quê? Vai dar o número de oscilações que eu vou ter por unidade de tempo. Né? Então, a cada 1 segundo, né, ele faz o quê? Ele faz 0,25 do percurso. Beleza? Então, ó, período e frequência são grandezas inversas. Aí, aqui, ó, a gente tem também, né, ó, já apareceu esse. Aqui é tempo mesmo, né? É o tempo que eu vou contando, porque aí acontece o quê? Quando o tempo vai passando, aí vai mudando a minha posição, não é isso? Ó? Meu massa-mola subindo e descendo, ó, o tempo vai passando e vai mudando a posição. Aí, e aqui o φ. Esse φ a gente vai chamar de constante de fase, certo? Ó, o Wt mais φ a gente chama de fase, só que o que é que acontece? Esse primeiro termo ele é variável, porque ele vai mudando com o valor do tempo. E o φ é o que chama de constante de fase porque é ele que diz onde foi que o movimento começou. A gente pegou e disse, né, que aqui era o período porque eu comecei exatamente desse ponto. Mas se eu tiver começado daqui, ó, aí quem vai me dizer onde é esse ponto que eu vou começar a medir, né? Que aí quando seria o período? Seria daqui, né, até aqui do outro lado. Quem vai me dizer essa constante de fase? Certo? Ela informa o ponto em que o ciclo do movimento se encontra para t igual a zero. Certo? Para t igual a zero. Então, aqui ó, estão as expressões que a gente vai poder utilizar. Né? Ó, essa aqui a gente já tinha visto, a frequência angular, né? Frequência angular ao quadrado é k sobre m. Quando eu penso período, né, a gente falou que é um tempo já, né? É um tempo. Então, ele é o tempo de um ciclo todo. Então, vamos imaginar um ciclo todo, ele é o quê? É um caminho de 2π, né? Se a gente pensar um círculo trigonométrico. Então, a minha velocidade angular, né, era a minha distância angular, 2π dividido pelo tempo. Então, o meu tempo, né, espaço angular dividido por essa frequência angular, que é como se fosse uma velocidade angular, né? Então, eu fico o quê? Que o meu período é 2π raiz de m sobre k. E a frequência inversa do período, né? 1 sobre 2π raiz de k sobre m. E aqui as unidades do sistema internacional. Sempre tem que tomar cuidado, certo? Nas unidades do sistema internacional. Né? Então, amplitude em metro, frequência angular radiano por segundo, período em segundo, frequência hertz e constante de fase em radiano. Certo? Mas aí, quando for na próxima aula que a gente vai resolver exercício, né? A gente vai ver os pêndulos ainda, vai ver várias coisas, a gente vai conseguir fixar de um modo mais forte. Então, ó, vamos aqui para o que eu tinha dito para vocês. A gente tinha comentado, né, que o quê? Que eu, a partir da minha equação da posição, eu posso encontrar quem? Eu posso encontrar a minha velocidade e a minha aceleração. Quando eu derivo a primeira vez, o que é que eu vou ter? A amplitude é uma constante, então ela fica fora. A derivada do cosseno é menos o seno, certo? Aí, como tem uma função interna aqui que depende do tempo, ó, W é uma constante, né? Ó, depende do tempo, então derivada de WT é o próprio W, então ele sai, né? Então fica o quê? Menos WA seno de ômega t mais φ. Né? A minha aceleração é quem? É a derivada segunda. Né? Ó, então eu vou derivar essa daqui, ó. Né? Ó, aí eu repito o menos WA, a derivada do seno é o cosseno.
Aí, como tem a função interna, sai outro W, fica aqui. Olha aí como é verdade. Eu tenho um x aqui, ó, porque se eu colocar aqui, ó, dá o quê, ó? D2x dt2 é igual a menos W2. Quem é a cosseno de WT mais φ? É o próprio x, né? Então, essa solução é uma solução possível, né? Então, aqui, ó, estão os gráficos, né, de posição, velocidade e aceleração com relação ao tempo. Cansado. Vamos lá, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar é que o nosso movimento harmônico, ele é muito, vamos colocar assim, parecido, né? A gente consegue identificar ele em vários pontos com o movimento circular uniforme. Quando vocês estavam lá da mecânica clássica, que vocês foram ver o MCU, a gente falou em período, em frequência angular, né? Então, essas unidades, frequências, essas unidades, elas não são unidades estranhas para vocês, né? Então, será que tem mesmo alguma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme? Né? Então, vamos ver aqui o que é que acontece. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu estou imaginando aqui esse círculo de referência, certo? Aqui eixo X, eixo Y, né? Um círculo de referência de raio A, certo? De raio A. E vou dizer, né, que assim, a gente já disse, né, ó, que quando o meu T era igual a zero, eu ia chamar a constante de fase de φ. Então, para T igual a zero, eu vou dizer que o meu ponto está aqui. Certo? Vou dizer que eu tenho um corpo aí, nesse ponto P. Certo? Então, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o momento que eu comecei a fazer esse movimento. Né? Ó, então, esse ponto P, ele está fazendo aqui, ó, um ângulo φ, né, com o meu eixo X. Né? Então, eu tenho aqui, ó, essa linha OP aqui, ó, está fazendo um ângulo φ com o eixo X. Comecei a movimentar esse corpo que está aqui no ponto P, em cima da minha circunferência de raio A. Né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai se deslocar aqui, ó, coloquei anti-horário, podia ser horário também, não tem problema. Né? E o que é que vai acontecer? Se a minha velocidade, vou considerar aqui o meu W constante, certo? Constante. Então, ele vai ser o quê, né? Ele vai mudar... vai velocidade angular, né? A direção e o sentido, mas não vai mudar o módulo. Então, para poder eu ter o meu movimento circular uniforme, aí ele vai fazer esse movimento. Então, ele vai fazer o quê? Ele sai do ponto P e faz toda a circunferência, passa pelo ponto P de novo, né? Então, eu vou ter ciclos associados, né? Beleza. Vamos pensar aqui, ó, que eu vou, tipo... fazer uma decomposição, certo? Então, eu vou encontrar qual é a projeção desse meu ponto P no eixo X. Né? Ó, eu posso dizer o quê? Que as coordenadas do meu ponto P aqui, ó, ele é aqui, ó, no eixo X, que eu ia pegar aqui, né, ó, um outro pontinho aqui que eu podia chamar de X ou de, sei lá, B, né, que era a projeção dele no eixo Y. Mas eu estou interessado aqui, ó, no eixo X. Certo? Então, o que é que acontece? Enquanto... e uma coisa que é interessante é que esses dois pontos, P e Q, em qualquer momento da minha trajetória, eles vão ter a mesma coordenada X. Ó, se eu trouxer ele para cá, ó, aí ele vai ter o quê? Ó? Eu vou baixar aqui, ó, ele vai ter a mesma coordenada X. Né? Ó, porque aí esse daqui vai fazer o quê? Quando esse ficar vindo aqui, esse daqui vai ficar andando no eixo X. Resumindo, e essa coordenada vai ser quem? Ó? Olha quem é X aqui. Ó. Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ. KT está adjacente, X dividido pela hipotenusa A. Então, o meu X é igual a quem? A cosseno de θ. Né? Ó, então, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Lembrando uma coisa. Aqui eu tinha φ, né? Ó. Certo? Isso aqui ele estava em repouso. Quando ele começou a se movimentar, ó, ele deslocou isso aqui, ó.
certo? Depois de um intervalo t, ele saiu desse ponto, ó, e foi para esse outro. Então, esse meu ângulo θ, ele vai estar relacionado com o quê? Ele tem esse aqui que ele já tinha caminhado, ó, se eu for pegar a diferença com o eixo x, né? Mas o que ele percorreu por conta do movimento. O que ele percorreu por conta do movimento foi WT, certo? Então, os dois, né, vão ter essa componente em x, a cosseno de WT mais φ, né, que é o, como se fosse o θ, né? Então, ó, o que é que a gente pode concluir com isso, né? Que quando eu tenho um sistema desse tipo, né, um MHS, certo? A gente pode concluir que o quê? Que é similar, certo? Um movimento circular uniforme com o MHS. Então, ó, enquanto o ponto P vai realizar um MCU, a projeção dele no eixo X vai realizar um MHS. Ah, professora, e se eu for ver a projeção do Y? Vai dar na mesma coisa, certo? É a menos de 90 graus dá a mesma coisa. Então, se eu for analisar o movimento do ponto P, aí o que é que vai ter? Ele também realiza, né, um movimento periódico aqui no eixo Y, né? Porque ele sempre vai ter, ó, um ponto em X e um ponto em Y, certo? Então, a gente pode sim relacionar MHS e movimento circular uniforme, certo? Com a aula de hoje, certo? A gente vai finalizar aqui a aula de hoje, porque ficava muito denso para a gente continuar, certo? Então, a gente vai ver na próxima aula os pêndulos, a gente vai ver os movimentos harmônicos circulares, a gente vai ver também, deixa eu ver aqui qual é a outra coisa que a gente vai ver. E a gente já vai resolver alguns exercícios, certo? Então, sempre que a gente for fazer aulas remotas, a gente vai fazer uma aula não muito longa, né? E vai se dedicar mais aos exercícios. Deixa eu ver aqui a pergunta que chegou aqui. Pronto, vou deixar até no vídeo aqui, que aí o povo vê. Ainda não, certo? Ainda nem disponibilizaram um espaço físico para a gente ainda. Então, quando disponibilizar o espaço físico, aí eu vou lá olhar se está tudo ok, sem condições da gente usar, porque eu só preciso de ar-condicionado e quadro, certo? Mas mas eu acho que a gente, na próxima semana ainda, talvez a gente não... Eu falo com tempo para vocês se organizarem, certo? Aí, só que o que foi que aconteceu? Eu coloquei uma enquete lá no Cigarro, vocês devem ter recebido algum e-mail, coloquei agora um pouquinho antes da aula, para perguntar quem é que vai comparecer às aulas presenciais. Por que isso, professor? Porque a gente sabe das limitações de um monte de gente, certo? Então, todas as nossas aulas de teoria, elas vão funcionar remoto, até o final do semestre. Toda a teoria vai ser vista de modo remoto. E a gente vai marcar atividades presenciais para resolução de exercícios, tirar dúvidas, essas coisas, certo? A minha letra é muito melhor no quadro, é uma coisa caligrafia, fico impressionada, do que como é o nome? Na mesa digitalizadora, certo? Então, assim, mas aí, quem não puder comparecer, aí eu tiro foto do quadro, boto no cigarro, as questões que forem resolvidas no quadro, a gente faz passo a passo, né? Então, dá para a pessoa acompanhar. Eu só preciso saber quem vai assistir a aula, certo? Quando a gente marcar, porque dependendo do quantitativo, a gente vai ter que marcar em 2 momentos, certo? Nem sempre a gente vai conseguir num momento só, porque só pode colocar até 30 numa sala. Aí, como nós somos quase 50, aí, se for o caso, a gente vai usar 2 momentos. Então, respondam lá a enquete. Daqui a pouco, eu boto já esse vídeo e esses slides para vocês. Aí, na próxima aula, né, a gente vai terminar de ver o assunto, né, de movimento periódico. Certinho? Deixa eu voltar aqui. Bom, pode falar, Vitor. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Professora, a minha dúvida é bem realmente pessoal, assim, mas pode ser que alguém se identifique também. Eu
Inclusive, eu cheguei a mandar um correio, um e-mail, porque eu trabalho e eu tenho interesse em participar da aula presencial quando eu estiver na cidade, certo? E só que pode ser que numa dessas datas eu não esteja. E aí eu não queria me comprometer para ficar fixo, digamos assim, e ocupar a vaga de alguém quando eu não estivesse aqui, mas eu gostaria de participar quando fosse presencial, de toda forma, entende? Pois é. Ai, não, mas aí, Vitor, você coloca lá que você vai, porque aí eu vou tentar ver se a gente tem um espaço maior. Eu não sei qual é o quantitativo, mas pelo menos eu sei mais ou menos que você pode aparecer. É só para a gente ter uma média, certo? Aí, para poder ver. É, Tranquilo, obrigado. nada, certo? Então, eu vou parar aqui a gravação.